Centro de Estudos Allan Kardec. É uma alegria estar participando com vocês desse projeto Família, falando do Evangelho no Lar. O tema que foi proposto para a gente discutir é o tema básico da doutrina espírita, aquilo que devemos estar conscientes, saber da doutrina espírita. A doutrina espírita não tem seus credos, seus artigos de fé, mas tem uma lista de conhecimentos que é importante, que acaba sendo um credo espírita, né? E que é importante que a gente saiba. E começa a nos dizer sobre a existência de Deus. Então, a existência de um ser criador único. E a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec formula de forma inteligente, porque ele não personaliza. Ele coloca: o que é Deus? Os Espíritos respondem: a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Mas essa questão da existência de Deus, do conhecimento de um Deus único, essa força criadora, ela já vem de muito antigo. Isso é coisa dos primórdios, né? Nossos princípios, como ainda espíritos ignorantes, os espíritos que estão iniciando o processo evolutivo, já têm a noção da existência de algo. E Elias, muito antes de Moisés, já nos falava, né? Na sua época era um politeísmo, mas ele defendia a existência de um Deus único. E Moisés sacramentou essa questão falando do Deus, né? Aquele Deus severo, né? Que pune, que veio trazido por nós, por Moisés. Outra questão que é básica para o nosso conhecimento é a imortalidade do espírito. Se não tivesse a imortalidade, não existia espiritismo. Porque os ensinos dos espíritos são aqueles que estão de lá. Então, se eles não existissem, não tinha como, né, existir daí a doutrina espírita. Porque a base é crer na imortalidade do espírito. E essa questão, a própria ciência já traz informações importantes, principalmente nas pesquisas de EQM, de quase morte, né? Onde há muitas vezes um total parada do cérebro, né? Deixa de funcionar, e aí que eles acham que morreu, né? Mas a pessoa, depois de algum tempo, muitos deles já passou muito tempo, volta e descreve tudo o que aconteceu ali na sala médica, né? O que aconteceu, o que o médico falou, a caneta caiu no chão, as pessoas que entraram, o choro do parente, eles descrevem tudo. Como eles vão descrever uma coisa se estava morto, se o cérebro estava morto? Então, essas experiências vêm nos trazer, né, uma das confirmações fortes, além de todo o processo que a doutrina espírita nos traz, com as informações dos espíritos, através da mediunidade. A ciência vem trazer essa confirmação interessantíssima. Outro credo, vamos dizer assim, espírita, é sobre a reencarnação. A reencarnação, na realidade, é talvez o ensino mais importante para nós, porque ele vem nos trazer a justiça divina. A gente vai compreender agora porque Deus é justo e bom. Ele é justo porque nos dá a oportunidade de voltar e corrigir. Às vezes as pessoas, de forma equivocada, colocam como se as provações fossem castigos de Deus, dificuldades que eles estariam vivenciando para punir coisas que eles fizeram errado. Não é nada disso. Na realidade, a reencarnação é um processo pedagógico que eu, quando identifico lá no mundo dos espíritos, daí a imortalidade do espírito, as coisas que eu fiz que não foram corretas, eu peço para voltar. Senhor, deixa eu voltar lá. Eu queria levantar aquela parede que eu quebrei, quero construí-la para não deixar nada para trás, né? Então, é a grande oportunidade que nós temos de corrigir os erros passados, né? E aí, muitas vezes, né, e nós estamos falando de família, a vinda de espíritos que nos dá muito de sabor, preocupação agora,
serem espíritos exatamente que lá nós pedimos para vir. Leva para o meu lar, porque eu prejudiquei tanto, agora eu quero retribuir e ajudar na sua reconstrução de vida. Outra questão que nos fala é que todos nós temos uma liberdade para agir, que a gente chama de livre-arbítrio, né? Eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser. E é interessante o seguinte, Deus é tão bom e justo que Ele deixa a gente plantar o que a gente quiser. Ele não exige que eu plante bondade, amor. Ele deixa eu plantar o que eu quiser, né? Mas eu não vou plantar abacate e colher manga. Então, se eu tenho livre-arbítrio para plantar o abacate, eu sei que amanhã eu vou colher o abacate. Tem um ditado que diz assim, quem planta vento colhe tempestade. Então, o nosso livre-arbítrio nos dá essa possibilidade de fazer escolhas e agir dentro delas. E com isso, se foram boas escolhas, ótimos, nós vamos ter um futuro brilhante, vamos colher coisas boas. Se acaso não agimos com correção, nós vamos lá na frente ter que corrigir tudo isso. Talvez numa nova existência, né? Passando por dificuldades que eu não passo agora, mas eu construí para passar, né? Outra coisa também que é esse credo espírita, né? É que as vidas anteriores, esse rol de existências que temos, né? Que vivenciamos em outro tempo, nos dá a possibilidade de ver que somos seres individuais. Eu tenho 5 filhos, nenhum é igual ao outro. 5 totalmente diferentes uns dos outros. E por que são diferentes? Porque são espíritos que vivenciaram outras situações em outras épocas e trazem as suas tendências. Daí a gente tem a oportunidade até de saber mais ou menos como nós fomos. Os impulsos nossos, o que nós gostamos, são coisas de conquistas passadas, né? As fobias, os medos, os traumas, ou as alegrias, ou as facilidades, são vidas desse rol de existências que nós tivemos em várias encarnações. Outra questão que a doutrina coloca e que logo a ciência vai estar mostrando, embora a ciência se preocupe exclusivamente com as coisas de ordem material, são os mundos habitados, né? Que existe uma infinidade de mundos em sintonia nos diversos graus que existe de moralidade, de evolução intelectual. Então, nós acreditamos nisso. Então, como eu estava dizendo, a ciência se preocupa muito com a questão material. Então, ela procura nos mundos, né, a existência de seres como nós. Mas nós sabemos que há diversidade de estágios do espírito que pode muito bem estar sem apresentar nos equipamentos físicos a nossa presença, mas num estágio diferenciado, uma vibração diferenciada que não pega a imagem e o som como se pega com os nossos equipamentos. Então, uma das coisas que a gente crê é que existem mundos habitados. E aqueles mundos mais avançados vêm ajudar os mundos mais atrasados. E há um processo constante de emigração e imigração, de espíritos vindo de um mundo e de espíritos daqui indo para outros mundos. Nesse processo agora de mudança, dessa transição para o mundo de regeneração, há uma movimentação constante, né? Espíritos que estão aqui, que não têm condição de ficar aqui porque estão numa sintonia ainda muito equivocada da vida, nós estamos mudando o padrão de sintonia nosso, o nosso estado psíquico está mudando em geral na Terra, eles vão ter que ir para um planeta que eles sintonizem, que eles sintam bem lá. Porque se o nosso mundo evoluir, o tipo de arte, de música, de conduta que a gente vai ter não vai agradar essas pessoas que ainda estão voltadas em tantos erros. Do mesmo modo que espíritos bons, né? Que a gente tem a história dos exilados de Capela, a raça adâmica, né? Que vieram de outros mundos para dar aquele grande avanço, né, no conhecimento da nossa sociedade terrena, né? Outra questão que aí foi reforçada por Jesus, já existia nas Escrituras, mas Jesus reforçou muito, que é de amar ao próximo, né? Como amamos a nós mesmos.
Essa foi a grande lição, é a lei. Jesus diz que todas as leis estão contidas nesse mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então isso constitui a vida nossa. Talvez estejamos ainda vivenciando tantas dificuldades por não aplicar essa lei. Conhecer, nós podemos dizer que conhecer, aplicar. Porque quando eu passar a ser exatamente aquilo que Jesus espera de nós, de amar o nosso próximo, não vai ter problema nenhum para ninguém mais. Porque não vai ter sobra, não vai ter nada, porque a sobra do rico, né, como a gente sabe, poderia alimentar o mundo. Então não vai ter mais nada, porque eu vou suprir a necessidade do meu companheiro do lado, né? Eu vou passar a ver que a família é a família universal e não mais aqueles que estão dentro da minha casa. E uma das coisas que as religiões colocam é que fora da igreja que eles defendem não tem salvação. E o maravilhoso da doutrina espírita é que ele não coloca como condição ser espírita. Ele coloca que fora da caridade não há salvação. Então fazer a caridade todos podem. Não precisa ser espírita, católico, budista, protestante, nada. Basta amar e fazer o bem. Então a doutrina espírita tem como grande postulado, né, fora da caridade não há salvação. Então que sejamos caridosos, né, para a gente poder ser salvo, mas não nessa salvação de ir para o céu, ser salvo no sentido de conquistar valores e vencer as nossas inferioridades. Outra colocação que nos chama muita atenção é a questão de sermos cristãos. Uma pergunta que Kardec fez no Livro dos Espíritos é: quem é que Deus colocou como guia e modelo para nós? E a resposta é um dissílabo, é a resposta mais curta do Evangelho: Jesus. Então, nós acreditamos que existem espíritos luminares, no caso, espíritos crísticos, que são responsáveis por cuidar de todo um sistema planetário. E nós aprendemos que Jesus é o que cuida do nosso sistema, não só da Terra, mas de todo esse sistema planetário aí envolvendo o Sol. Então ele é um espírito crístico, um espírito muito evoluído. Há bilhões de anos ele já era perfeito, tanto que foi, né, colocado para ser responsabilizado por todo esse processo nosso, desde o desprendimento da nebulosa solar para a formação da Terra, a constituição da vida aqui na Terra. Então Jesus é o nosso governador, é o grande mestre que nós temos para seguir. E a última questão que nos é colocada é reforçando a questão da doutrina ser uma doutrina científica, porque ela iniciou-se de um processo de pesquisa, de comparação, de buscar um fato e que procurar explicá-lo, e aí foram descobrindo que sem a intervenção dos espíritos não tem como a gente realizar determinadas coisas, e passamos a entender muito melhor o próprio cristianismo, o próprio Jesus com a doutrina espírita, e entender todas aquelas passagens evangélicas que com o cunho do conhecimento espírita fica fácil de compreensão. E a filosofia espírita, basicamente ali do Livro dos Espíritos, nos traz toda a possibilidade de conhecer, entender, e através do raciocínio, da lógica, da razão, a gente poder dar veracidade plena em todos os postulados que a doutrina espírita coloca. E como religião, na realidade, é a consequência desse estudo da convivência com o mundo espiritual, da forma como a gente deve agir em favor do próximo, é que nos traz essa conduta religiosa de sermos benevolentes, caridosos e atender aquilo que Jesus nos fala quando se descreve para nós o que é a caridade. Ser bom para com todos, aí vem a ação, né, material, a ser indulgente, né? Não ficar vendo o erro dos outros, quando ver, não ficar comentando,
e, se possível, colocar para a pessoa para ajudá-lo. Né? É o tal do BIP, né? E o perdão. Benevolência, indulgência e perdão. Que talvez seja o exercício mais difícil, porque nós ainda não compreendemos essa questão do perdão. Então, que sejamos caridosos, sejamos estudiosos para compreender todas essas necessidades e nos tornarmos um homem de bem para sermos verdadeiros espíritas. Um grande abraço para todos. Foi um prazer participar com vocês.